Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros desta casa, louvar a Deus pela vida do meu pai, que é um missionário voluntário, irmão Ismar, irmão Gilvan, e esta congregação pela belíssima oportunidade. Muito obrigado. O interessante é que há poucos dias eu estava conversando com a irmã Francisca justamente acerca da convenção do irmão Jailson. Para quem não sabe, irmão Jailson é o meu pai, e há alguns anos algumas pessoas se aproximaram dele e falaram de Jesus, e logo após falarem de Jesus, fizeram o apelo, e ele sempre dizia: não, agora não, quem sabe mais lá para frente. E aí estava acontecendo o congresso de jovens da nossa igreja há alguns anos, e ele sentiu o desejo no coração de ir pelo menos 2 noites. Na primeira noite, no sábado, o pastor pregou, e logo após a pregação o pastor fez o convite, fez o apelo, e alguns irmãos se aproximaram dele e reforçaram o apelo, mas ele disse: não, agora não. No domingo ele resolveu ir de novo, e o mesmo pastor pregou, e logo após a pregação o pastor fez o apelo. E o mais interessante é que ele se levantou sozinho e foi até a frente e disse que queria ser salvo. Disse que queria ser salvo. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus amados irmãos, no livro de Lucas, capítulo de número 19, está contando uma história muito importante, que é justamente acerca da salvação de Zaqueu, acerca da convenção de Zaqueu. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Todos encontraram? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos e amados irmãos,
todos nós sabemos que Zaqueu estava em uma cidade conhecida como Jericó. Para quem não sabe, Jericó, no tempo de Jesus, ela era uma grande metrópole, era uma cidade desenvolvida para a sua época. Na cidade de Jericó havia uma alfândega, e também a cidade de Jericó, ela era conhecida por suas palmeiras. E justamente nesta cidade estava Zaqueu. Zaqueu, mais conhecido como o chefe dos publicanos, ou o chefe dos cobradores de impostos. O texto que nós acabamos de ler diz que Zaqueu era rico, e de fato Zaqueu era um homem rico. Zaqueu prestava serviços para o império de sua época. Mas algo extraordinário acontece. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, adentra a cidade de Jericó. Todos nós sabemos que Jesus fazia milagres, Jesus fazia prodígios, mas esse Jesus, ele adentra a cidade de Jericó, e diz-nos o texto que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. É bem verdade que sempre onde Jesus Cristo estava, havia umas pessoas, havia uma multidão, pessoas estavam para ouvir as palavras que saíam dos lábios do mestre, outras pessoas lá estavam para criticar, ou outras lá estavam simplesmente para presenciar os milagres. Pois bem, mas Zaqueu, ele sobe em um sicômoro, ou seja, em uma figueira, porque diz-nos o texto no verso 4: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chega naquele lugar, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, ele desce, irmãos, ele desce. E por incrível que pareça, quando Zaqueu desce e o recebe com alegria, a multidão começa a murmurar. Porém, no versículo de número 8, acontece algo extraordinário. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa não defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje veio salvação nesta casa, ou hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Nós temos aqui, irmãos, algumas lições para passar para a igreja. A primeira lição aqui no texto de Lucas, capítulo número 19, está nos versículos 5 e 6, que é justamente a obediência de Zaqueu
Por quê? Porque Zaqueu, ele ouve a voz do Senhor, a obediência de Zaqueu à voz do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu poderia muito bem ter retruncado. Zaqueu poderia muito bem não ter dado credibilidade nenhuma à voz do Senhor, ao que o Senhor pediu para ele, que foi justamente para ele descer. E Zaqueu, prontamente, ele desce, dando ouvidos à voz do Senhor. Olha que coisa linda. Irmãos, eu e você, nós estamos aqui porque nós demos credibilidade à voz do Senhor por meio da revelação especial que é a Santa Bíblia. Cada um de nós ouvimos a palavra do Senhor e fomos convencidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus. E o mais interessante, que nós não retrucamos, muito pelo contrário, resolvemos correr para frente e recebermos Cristo. Olha que coisa linda. Assim como Zaqueu foi obediente à voz do Senhor, você também foi obediente à voz do Senhor. Eu fui obediente à voz do Senhor por meio da sua palavra, por meio da sua revelação especial. No versículo de número 7 e 8, nós encontramos a segunda lição, que foi justamente a gratidão de Zaqueu. Por quê? Porque no versículo 7 está dito assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. A multidão não estava preocupada com a salvação, a multidão não queria saber de salvação, a multidão estava preocupada com milagres. Irmãos, e nós, como salvos em Cristo Jesus, nós devemos estar preocupados em anunciarmos a palavra de Deus. Nós temos que estar preocupados com as pessoas que estão lá fora, que estão perecendo, sem salvação e sem libertação. Olha, o maior milagre que existe, não é um cadeirante se levantar de uma cadeira de rodas, não é. Mas o maior milagre que existe é o da salvação. O maior milagre que existe é quando uma pessoa confessa Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, e ele permanece nos caminhos do Senhor. Zaqueu, ele ficou tão grato ao Senhor, que a gente, na leitura do versículo 8, o quanto ele ficou grato. Ele ficou tão grato ao Senhor, que ele se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Olha, que coisa maravilhosa. Isso é dito, irmãos, da pessoa que confessa a Cristo e que se torna salvo. Ele não mede esforços para ajudar outras pessoas, ele não mede esforços para compartilhar do que ele tem na sua despensa com outras pessoas. Ele não mede esforços de compartilhar até mesmo o que ele tem no seu bolso, para ajudar uma família carente,
para ajudar o irmão que esteja precisando, uma irmã que esteja necessitando. Por quê? Porque ele agora é grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por ele, pelo sacrifício que o Senhor se submeteu na cruz por ele e também por ela. Assim Zaqueu estava grato ao Senhor, justamente por causa do encontro, irmãos, que ele teve com Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui no versículo 9 e no versículo 10 está juntamente com os demais textos, mas se tratando do versículo 9 e do versículo 10, a salvação de Zaqueu. Zaqueu agora é um homem salvo, irmãos, em Cristo Jesus. Havia um pensamento na mente dos judeus, podemos dizer assim, que era justamente de que eles já tinham a salvação. Por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão. Mas uma coisa nós temos que entender, que quando Jesus esteve na terra, ele veio, irmãos, para quebrar paradigmas. O que é isso? Que é um conjunto de crenças e valores que sustentam uma sociedade. Sim, Jesus, ele é a salvação. A salvação, irmãos, não está no próprio si, não está no intelecto do homem. A salvação é Cristo Jesus. Ele recebe Cristo como Senhor da sua vida, assim como você recebeu Cristo como Senhor da sua vida. E hoje você é um novo homem, e hoje a senhora é uma nova mulher, e hoje nós somos uma nova criatura. Homens e mulheres que têm Deus na vida, homens e mulheres que têm o Espírito Santo de Deus na vida. Lembre-se que nós fomos salvos pelo Senhor, não para vivermos do mesmo jeito que vivíamos, mas para sermos diferentes. Porque Zaqueu, ele teve a sua vida transformada por completo. Zaqueu teve sua vida transformada, não pela metade, não só um pouquinho, mas por completa. Assim também deve ser a nossa vida, irmãos. Nós devemos aprender com a palavra de Deus. Nós devemos buscar todos os dias sermos diferentes diante da sociedade. E eu quero que também dizer a você que você é um salvo em Cristo Jesus. Amém?